Graça e paz, amados, tudo bem? Nós vamos estar explicando textualmente o capítulo 31, 32 e 33, tá? Quero agradecer você por ter chegado até aqui. Continue firme, não desista, porque sabedoria é algo que ninguém pode roubar de você. Então, muitos dizem ser cristão, mas poucos leem a Bíblia, né? Muitos dizem que ama a Deus, mas não ama a sua palavra. Então, se você ama a Deus, mas não tem prazer de ler a palavra, este é mentiroso. Que bom que você não é um deles, né? Nem você nem eu. Glória a Deus. Então, se você leu lá o capítulo 31, tá? Eu quero explicar algumas coisinhas para você aqui. Você viu que Jacó, ele ouve dos filhos de Labão que ele estava sendo, como é que eu posso assim se dizer? Ele estava sendo caluniado, que ele estava roubando, porque assim como a gente falou lá nos capítulos anteriores, Deus prosperava tudo que Jacó colocava as mãos. Então ele ouve dos filhos de Labão que ele estava roubando, né, o pai, né? E Labão, por sua vez, começou a ter inveja de Jacó, porque Jacó chegou ali pobre e tudo que Jacó colocava as mãos, Deus prosperava, Deus abençoava, né? Lembrando que o salário, até Jacó casar com as filhas de Labão, né? Jacó trabalhou 7 anos por Lia e 7 anos por Raquel. Então, são 14 anos trabalhando de graça para Labão. Ele não tinha salário. Então, só depois que começa a vir os herdeiros aí, que os herdeiros, né, os filhos de Jacó, que ele começa então, que ele faz uma aliança com Labão e começa agora a receber o salário. Só que não é salário em espécie, o salário era animais, né? Era animais. E então Labão começa a ficar indiferente com Jacó. Ele vê que não está da mesma forma, por quê? Porque eles fizeram um acordo que todos os animais que eram listrados, que eram pintados, que tinham cores, seriam somente de Jacó. Só que Deus começou a abençoar Jacó e nascer só animais listrados, né? Lembra que eu falei no outro vídeo? Segundo alguns teólogos, dizem que Jacó era esperto, né? Ele colocou umas varas na beira do rio, quando alguns animais iam tomar água, quando elas estavam de cria. Por causa das varinhas ali, elas enxergavam aquelas listras, então os animais nasciam listrados, tá? Alguns teólogos dizem isso aí. Então, Jacó começa a ficar rico, né? Porque quanto mais animais, mais riqueza ele tem. Então, ele começa a desabafar para Raquel. Ele vai dizer que não entende porque o Labão está assim com ele, porque era para ser o contrário, né? Era para ele estar indignado com Labão, porque Labão enganou ele, né? Labão prometeu a Raquel como casamento, e no dia do casamento da Lia, e depois que ele fala que não é tradição da nossa família que dá mais nova primeiro, mas então ele faltou com a palavra, ele devia dizer, né? Primeiro você casa com uma, depois com outra. Ele enganou, né? E fez então ele trabalhar mais 7 anos por Raquel, e ele começou a mudar ali mais de 10 vezes o salário, né? Porque o salário antes era assim, ó. Eles falavam, Labão falou para Jacó que todos os animais listrados e manchados era deles. Depois, como ele viu que começou a crescer muitos animais, ele mudou de ideia. Ele falou, não, a partir de agora é diferente. Somente os listrados. Aí Deus abençoava somente os listrados que nasciam. Aí ele mudou o salário. Não, a partir de hoje não é mais listrado, agora é somente as manchadas. Deus ia lá e fazia só as manchadas nascerem. Então, por causa da promessa, né, que Deus estava sobre a vida de Jacó, Deus prosperava muito, né? Então, toda vez que acontecia de aquela espécie de animal nascer e crescer, ele trocava o salário de Jacó, e fez isso mais de 10 vezes, Então, Deus agora fala com Jacó, né? Ele vê que Jacó está meio desanimado, e Deus fala com Jacó num sonho, né? E lembra do voto que fez lá em Betel,
E ele fala, olha, eu sou o Deus que tu encontrou comigo lá em Betel. Lembra que nós lemos lá atrás que ele viu uma escada que os anjos subiam e desciam e Deus fez um voto com ele? Então, aí quem botou o nome de Betel foi o próprio Jacó. E Deus relembrou e reconheceu o nome que Jacó deu para aquele ambiente lá, Betel. Ele fala, olha, eu sou o Deus de Betel, tá? Eu sou o mesmo Deus de Betel e eu quero que você pegue as suas coisas, olhe no pasto todos o que você tem e vai embora. Então ele pega, fala com Raquel, né? Ele desabafa para Raquel. Depois que ele desabafa com Raquel sobre o que aconteceu, à noite ele tem um sonho, então ele decide ir embora. Então ele sai escondido, né? Escondido, sem Labão saber. Labão sai para tosquear umas ovelhas e ele sai escondido ali. Detalhe, aí Raquel vai lá e rouba os ídolos do seu pai. Lá na frente eu vou explicar o porquê que ela roubou o ídolo, tá? Raquel, ela não era idólatra. Tinha um porquê dela roubar esses ídolos aí. Então ela roubou os ídolos, que eram os bonequinhos lá, do seu pai, escondeu e foi embora. Então depois de 3 dias que ele já tinha ido, então o servo de Labão sente a falta e vai contar para Labão então que Jacó tinha fugido com seus pertences, né, que era dele por direito, e com suas filhas e seus netos, tá? E então ele vai atrás, ele pega homens, pega seus filhos mais velhos e vão atrás de Jacó. E ele encontra Jacó depois de 3 dias, porque Jacó ele parou para acampar em Gileade, então ele encontrou Jacó lá acampado. E já chegou acusando de ter roubado as filhas. Olha, você fugiu de mim, não me falou nada, e ainda pegou minhas filhas levando como prisioneira de guerra. Olha a cabeça, porque ele já foi lá com o intuito de fazer mal para Jacó, roubar tudo que Jacó tinha conseguido com o esforço do seu trabalho e levar embora. Só que olha como Deus é tremendo. Antes de Labão vir atrás de Jacó, Deus fala com Labão que não era para ele tocar em Jacó, porque Deus era com ele. Mas mesmo assim Labão veio querendo fazer mal. Labão era um cara hipócrita e astuto, né? Então ele alcançando lá, e ele começou a arrumar briga com pretexto, sendo que as filhas não foram prisioneiras, elas foram voluntariamente, tanto que a gente leu lá que elas pegaram o ídolo, ela pegou o ídolo voluntariamente, escondeu e foi. Só que Jacó não sabia que Raquel tinha roubado o ídolo do seu pai. Então Labão ele dá uma de hipócrita lá e começa a mentir, dizendo, olha, se você tivesse me avisado que você iria embora, eu teria pelo menos, nós ia fazer uma festa, a gente ia tocar harpas, liras, ia fazer uma festa para você. Você pelo menos não deixou nem eu me despedir dos meus netos, minhas filhas. Olha a mentira, porque ele estava com astúcia, né? Era mentira, porque são 20 anos que ele trabalhava para Labão, 20 anos. Então agora Labão queria uma desculpa para poder fazer com que ele voltasse, mudasse de ideia, ou pelo menos ele fizesse mal a Jacó, tá? Então, Labão fala, olha, eu fiz uma promessa, aquele que roubou meus ídolos, porque eu cheguei em casa e vi que meus ídolos não estavam lá, essa pessoa, que essa pessoa morra, a pessoa que pegou meu ídolo vai morrer. Então tu guarda esse vídeo que eu estou falando hoje, essas palavras do pai de Raquel. Raquel já tinha dado filhos, lembra? Deus ouviu a oração de Raquel e deu filho para ela. Agora ela roubou os ídolos do pai e o pai proferiu uma palavra, né? Uma palavra de maldição sobre a vida dela. Olha, quem roubou os ídolos, o pai não sabia que foi ela, que morra. Você vai ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. A nossa boca, tem poder. Então, Jacó não sabia, então Jacó fala, tu pode procurar se tem alguma coisa tua aqui, pode procurar. Aí Labão entra dentro da tenda, começa a procurar, só que a Raquel esconde os ídolos debaixo da sela do camelo e senta em cima. E ela diz para Labão que não tinha pego, porque não podia se levantar debaixo da sela, porque ela estava menstruada, estava naqueles dias, né? E segundo a cultura hebraica, você sabe que uma mulher que está naqueles dias, ela é considerada pelo homem impura, então o homem não pode nem tocar
no lugar nem aonde ela estava sentada, ou chegar perto de uma mulher. Ela tem que ficar afastada por 7 dias. Mas isso aqui eu queria explicar para vocês. Por que ela roubou os ídolos, né? Os ídolos são chamados de terafins, tá? É uma espécie de um boneco, de um deus lá, só que eles não são para ser adorados. Os terafins eram uma espécie de documento. Como assim, pastor Fabiano? Quando a pessoa, o pai, ele vai dar herança para um filho, segundo a cultura de Labão, eles davam esse terafim ao filho mais velho. Falaram, olha, você tem essa herança, então o terafim é teu, o terafim é teu. Então, cada filho que ganhava uma herança, eles davam um terafim. Então, Raquel, tô com uma tosse, Raquel não roubou para adorar os ídolos, ela roubou o terafins porque ela se achou no direito de, tanto ela como Lia, sua irmã, ter herança, ter direito à herança. Porque antes de nascer os filhos de Labão, quando Jacó chega na cidade, na casa de Labão, ele não tinha filhos, era somente Lia e Raquel. Os filhos homens nasceram depois. Então, por ordem cronológica, como ele adotou Jacó como filho, quando ele recebe, Raquel não acha justo deixar o terafins para os irmãos dela. Então ela rouba os terafins com os ídolos e leva com ela. Porque mesmo ela sabendo que ela tem mais dinheiro, né, mais animais que o pai, o terafim é dela por direito de herança. Tá? Então ela não levou para adorar porque ela era idólatra, não, ela pegou porque era como fosse uma espécie de documento que dava a ela a herança. Tá? Então ele começa a procurar. Então Labão começa a procurar os ídolos e naquele momento Jacó já não aguentou mais e surta, né? Ele surta e começa então a jogar na cara de Labão tudo que ele fez contra ele. Fala, cara, eu te servi há mais de 20 anos, tu me enganou com a primeira esposa, depois tu fez eu trabalhar mais 7 anos, quanto roubava, toda vez que eu cuidava das tuas ovelhas, quando vinha um animal e estraçalhava essa ovelha, eu não comia, eu levava ela estraçalhada para você. Quando eu perdia alguma ovelha, eu te pagava a ovelha, tirava do meu bolso. Então eu não fiquei devendo nada a você. Então ele dá uma surtada ali. E ele fala, olha, e ele começa a falar, olha, Deus fez um voto comigo antes de eu chegar na tua casa, e tudo que Deus me prometeu, Deus começou a fazer. Então Labão agora cai em consciência que o Deus que falou com ele para não fazer mal a Jacó é o mesmo Deus que fez o voto com Jacó. Agora ele teme, ele fica receoso, né? Ele faz receoso. Agora ele teme a Deus. Então ele pede para fazer uma aliança. Ele fala, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aliança eu e você, Jacó. Os homens aqui, a tua família e a nossa família agora é testemunha. Então eles fazem uma aliança. Labão entende. Agora Labão não adorava o Deus de Jacó. Ele era idólatra. Mas ele reconheceu Deus na vida de Jacó. Esse aqui é o capítulo 31. O que nós podemos aprender com isso aqui? Quando Deus faz uma aliança com você, Deus sempre vai te provar, tá? Sempre vai te provar. Você vai ver que Jacó, ele foi injustiçado por 20 anos. Só que, mesmo sendo injustiçado, Deus era com ele. Então, muitas vezes nós, hoje, somos injustiçados no trabalho, somos injustiçados na igreja, somos injustiçados na nossa casa, em vários ambientes. Só que se Deus está comigo, eu tenho que entender que Deus que tudo que eu faço e que tudo que acontece na minha vida, Deus tem um propósito. Então, se você está passando luta, Deus tem um propósito. Você tem que se preocupar se a tua vida estiver na bonança. Por quê? Porque você não vê ninguém na Bíblia passando bonança. Todo homem de Deus tem uma luta travada com o mundo espiritual. Porque Satanás não queria que Jacó se desse bem. Mas Deus tinha um voto com Abraão, seu avô, Isaac, seu pai, e agora teve um voto com ele. E Deus honrou. Então, o capítulo 31 de Gênesis encerra dizendo que ficou tudo bem, Deus honrou a primeira promessa. Prosperou ele e tirou ele da mão de Labão, que estava ali lutando contra ele, fazendo com que Labão agora fizesse uma aliança e se apaziguasse.
Aí nós entramos no capítulo 32, né? No outro dia, quando Deus ele ordenou para ele seguir, fazer aquilo que era para fazer, qual foi a ordem? Sai da casa do teu sogro e volta para tua casa. Jacó se levantou ao acampamento e foi embora. Labão foi embora para a casa dele e Jacó seguiu viagem. Quando ele levanta os olhos espirituais, porque, querido, quando você obedece a Deus, mesmo você passando luta, mesmo você passando prova, se você ficar firme com Deus, Deus vai mostrar o mundo espiritual para você. Olha que interessante, depois que ele enfrenta seu sogro, porque ele tomou uma posição, irmãos, ele sempre ficava quietinho, por 20 anos quietinho, engolindo sapo, e quando ele desabafa somente para sua esposa Raquel no campo. Ele não desabafa, ele não enfrenta Labão em 20 anos, mas agora ele tem uma palavra e tem uma promessa. Então, pela palavra e pela promessa, Jacó luta. Jacó se levanta como um gigante, vai para cima de Labão, afronta em nome de Deus. Quando você honra a promessa que Deus tem na sua vida, ou seja, quando você toma posse daquilo que Deus disse que você é, Deus te honra. Então, quando ele afrontou Labão em nome de Deus, Labão viu a autoridade que Deus tinha na vida de Jacó e ele recuou. Deus, vendo que Jacó entendeu quem ele era e que Jacó entendeu que Deus estava com ele, Deus deu um sinal, que Deus abriu os olhos espirituais e Jacó olha para cima agora e ele vê então anjos indo ao seu encontro. A Bíblia não diz que foi Jacó que foi ao encontro do anjo, não, os anjos desceram, irmãos, um exército desceu e ficou com Jacó ali, tanto que Jacó, ele dá o nome àquele lugar de Manaim, que quer dizer 2 acampamentos, porque enquanto Jacó estava acampado embaixo, naquele lugar, os anjos estavam acampados ao seu derredor em cima. Olha que lindo, irmãos. Então, você tem que entender isso, que você precisa tomar posse daquilo que Deus te deu. Se Deus te ordenou a auxiliar, toma posse, você é um auxiliar. Se Deus te levantou a um diácono, seja diácono, toma posse. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Se Deus te chamou a ser presbítero, seja presbítero. Se Deus te chamou a pastor, seja pastor. A autoridade está sobre a sua vida. Irmão, não queira ser como é que eu posso te dizer? Não seja covarde e coloque o nome disso de humildade. Eu não quero ser chamado de pastor, né? Deus não anda com coitadinho. Deus só honra quem se posiciona. A bênção é sua, toma posse e luta por ela. Nada vem de graça, querido. Até o relógio que tu compra no Paraguai, se tu não botar pilha, ele não funciona. Tem que comprar, senão ele não trabalha. Então, faça aquilo que Deus colocou na tua mão e Deus vai te honrar. Então, continuando aqui. Então, Jacó manda avisar o seu irmão Esaú, e manda os mensageiros ir à frente, manda avisar que ele está indo, né? Aí o mensageiro vai, quando o mensageiro volta, o mensageiro avisa: olha, Esaú, teu irmão, está vindo aí com 400 homens. Aí Jacó, querido, mesmo Jacó acabou de ter a primeira vitória, que foi enfrentar o seu sogro, porque ele era aquele cara boca mole, quietinho, que não falava nada para ninguém, não se posicionava, era um covarde. A Bíblia diz que os covardes e os tímidos não herdarão o reino dos céus. Agora ele tem outro problema. O irmão dele está vindo ao seu encontro. E por que é um problema, pastor Fabiano? Porque ninguém sai com 400 homens para apenas saudar alguém. Então, Esaú, com certeza, tinha pensamentos não bons para Jacó, porque ele saiu com um exército, ele veio com um exército para encontrar o irmão, só que o mensageiro chegou primeiro. Então Jacó ficou desesperado, né? E ele divide o grupo em 3 partes. Ele coloca os animais e os servos na frente, as famílias e suas 2 famílias atrás. Para quê? Para que quando o exército de Esaú atacasse os servos, as 2 partes que ficou separada atrás pudessem fugir. Então foi o que ele pensou em fazer. Então
ele faz a separação como estratégia e ele começa a orar a Deus, Senhor. Aí você vai ver lá a oração, ele faz uma aclamação, ele fala, Senhor, eu não sou digno, Senhor, eu não passo do enganador. Ele começou a chorar para Deus ali, falou, Senhor, tem misericórdia. Aí Deus dá uma estratégia para ele, manda presente. Então ele pega e manda presentes na frente, através dos seus servos, para o seu irmão Esaú. Ele manda presente, fala, manda esses presentes aqui para acalmar o coração, porque talvez Esaú achava que Jacó estava vindo requerer sua primogenitura, porque ele roubou a bênção. Então o direito da herança da casa era dele, não era mais de Esaú. Talvez Esaú achou que Jacó estava voltando para disputar com ele lá a herança da casa do pai que faleceu. Mas quando chegam os presentes, falei, poxa, então ele está rico. Já amorteceu o coração de Esaú ali. Então naquela mesma noite, quando ele manda lá os presentes, ele pega a sua família, que fica atrás, né? Lembra que dividiu em três grupos? Então, foi os servos na frente, a metade da família do meio, e as suas esposas e seus filhos ficam por último, passando pelo vale de Jaboque. Quando ele passa ali pelo vale de Jaboque, ele encontra um anjo. Enquanto ele acha aquele anjo, ele se agarra com o anjo e começa a lutar com o anjo. Não é que ele começa a bater, espancar o anjo, não. Ele se agarra no anjo e fala, me abençoa, me abençoa, me abençoa. E ele começa a lutar. Então o anjo pega, vendo que ele não ia soltar, pega e tira, desconjunta o nervo da coxa, o nervo ciático. Sabe o nervo ciático? Esse que vem da coluna e vai até aqui o tendão do pé, que é chamado como, os gregos chamam de calcanhar de Aquiles, né? Que é um nervo que vem até o pé aqui, que se tu furar, se tu machucar, esse nervo trava as tuas costas. Muita gente, quando vai levantar peso, trava as costas porque pega a gente chama um nervo ciático, o famoso nervo ciático. Então, o nervo ciático foi afetado. E mesmo com o nervo ciático afetado, fazendo força, travado, ele não soltou um anjo. E ele ficou a noite inteira lutando. Então, o anjo, vendo que ele não ia soltar, mesmo ele desconjuntando a coxa, Jacó não largou. Então, Jacó, ele fala assim, me solta, me deixa. O anjo poderia matar ele facilmente, mas o anjo assim não quis, porque era Deus provando Jacó. Então o anjo, ele fala assim, me abençoa. Aí o anjo disse, então me diz qual é teu nome. Aí ele teve que confessar, meu nome é Jacó, porque a palavra no hebreu, Jacó quer dizer enganador. Aí o anjo diz assim para ele, a partir de hoje, tu não se chamará mais enganador, tu não vai se chamar Jacó, tu vai se chamar Israel, que quer dizer príncipe de Deus, né? Ou príncipe que lutou com Deus. Esse é o nome da palavra, o significado da palavra Israel. Então agora ele deixa de ser Jacó e passa a se chamar Israel. Então, na condição, ele abençoa. Então, Jacó chama aquele lugar de Peniel. Depois que o anjo abençoa ele colocou o nome daquele lugar de Peniel. A palavra Peniel quer dizer face a face com Deus, porque ele passou a noite inteira lutando com o anjo, a noite inteira guerreando com o anjo, e agora ele consegue então a bênção. Ele troca de nome, deixou de ser enganador para ser então o camarada conhecido como Israel. Por isso, quando tu vê o nome lá do país Israel, que é por causa dele, quer dizer príncipe de Deus. Então, o capítulo 32 termina com Jacó colocando o nome de face a face com Deus. Olha que interessante. Ele ganhou primeiro de Labão. Olha o princípio. O primeiro princípio da luta é o teu caráter. É a tua moral. A primeira luta, a primeira coisa a ser transformada é teu caráter. A tua moral e o teu temperamento, o teu posicionamento. Você não pode ser uma pessoa que não se posicione. No reino de Deus você precisa se posicionar. Satanás não tem dó de ninguém, querido. Ele esmaga mesmo. Então você tem que ter autoridade. Quando Deus te der uma autoridade, exerça.
porque senão isso vai virar uma maldição na tua vida. Então, o primeiro princípio foi trabalhar no caráter. Ele era um cara mole, um cara bonzinho, que não tinha coragem de fazer nada. Lembra que tudo era a mãe que fazia para ele? Agora ele se levantou contra o próprio sogro ali, em nome de Deus, Deus honrou. Então, caráter transformado. Agora, com caráter transformado, já não é o mesmo Jacó, agora é outro. Ele agarrou Deus e não largou. Ou seja, ele não desistiu de ser abençoado, ele não desistiu de bater a porta, ele não desistiu, ele não desanimou. E muitas vezes eu e você desanimamos por coisas pequenas, coisas, eu não quero mais. Cara, se tu não quer mais, tu acha que tu vai para onde? O inferno te espera. Não existe terceira via, não existe purgatório, não existe reencarnação, não existe plano astral. O que existe são duas coisas, céu e inferno. Tu quer ir para onde? Você tem para um dos dois lugares, você vai. Então eu prefiro ir para o céu. Eu prefiro adorar um Deus maravilhoso, que mesmo eu sendo pecador, sendo falho, Ele estende a mão, me abençoa, me honra, ainda que eu o desonre todos os dias. Porque eu sou falho e sou pecador. Olha que tremendo. Então muitas vezes Deus vai te colocar na prensa para ficar face a face com você, para saber quem você é. Então naquela noite ele agarrou Deus e passou a noite inteira. Enquanto você fica aí preocupado, rolando da cama para um lado para o outro, vai lutar com Deus, querido. A religião te ensina assim, vai lutar com o diabo. Deus nunca mandou você lutar com o diabo. Nunca. A palavra diz assim, pedis e será dado. O Senhor conta uma parábola que havia uma viúva que precisava de um recurso. Só que o juiz da cidade era corrupto, mas todo dia aquela viúva batia na porta. De tanto ela insistir, o juiz corrupto dizia assim, eu vou ser obrigado a aceitar a causa dela para essa mulher parar de me amolar. E o Senhor usa essa parábola, fala assim, olha, você tem que insistir com Deus, insista com Deus naquilo que você quer. E Deus, não que Deus seja corrupto, mas se um corrupto parou para ver uma viúva, imagina um Deus que é justo. Ele vai ser justo e vai te abençoar. Então entramos no capítulo 33. Quando amanheceu, então Jacó ele olha e reencontra Esaú. E quando ele encontra Esaú de longe, amado, ele se dobra 7 vezes. 7 vezes. Numa forma de pedir perdão. Então Esaú, ele corre, se lança ao pescoço, dá um beijo e os dois choram. Esaú perdoa, ou seja, Deus já tinha trabalhado no coração de Esaú para perdoar Jacó. Os dois se abraçaram no pescoço ali, um do outro, se beijaram e choraram juntos. Aí Esaú fala para Jacó, cara, não precisa me dar nada, não me dá nada, eu não quero nada. Pode ficar para ti os teus presentes. Daí Jacó insiste, não, fica para ti, é a minha forma de pedir perdão para você. Aí Esaú aceita, né, que é uma simbologia dele ter perdoado a Jacó. Depois ele diz assim, Esaú fala para ele junto com ele, fala, vem comigo para chegar mais rápido na cidade. Aí Jacó diz assim, eu não posso porque eu estou com muitas pessoas e com os animais. Se eu forçá-los, eles vão acabar morrendo. Então vai na frente que logo eu estou indo atrás. Né? E eu não sei porquê, mas ele nunca chega aí na cidade do seu irmão. Ele vai para Canaã, para Seir. Não sei porquê, ele não vai para a cidade de onde está o seu irmão. Ele vai para Canaã. Então, ele vai para Canaã e ele acaba se despedindo, né, do seu irmão. Ele vai para Canaã e lá em Canaã ele chega numa cidade chamada Siquém, que fica em Canaã,
e lá ele se estabeleceu. Então, o capítulo 33 ele é bem curtinho, só para explicar para vocês que o seu irmão então se despede dele, está tudo resolvido, agora ele vai para Canaã e ele chega salvo na cidade de Siquém, lá ele se estabelece e fica um tempo lá. Então, olha como Deus faz, né, na nossa vida, querido. 3 princípios, Deus vai trabalhar o teu, o que nós aprendemos nesses 3 capítulos? Deus vai trabalhar no teu caráter moral, vai trabalhar na tua identidade, quem você é em Cristo. Qual é a tua identidade? Tu é um covarde? Tu vai se deixar ser humilhado pelos outros ainda? Ou seja, quando você estiver certo pela palavra, se posicione, assuma a autoridade daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. No capítulo 33, tudo dá certo, ele vai para Canaã, se estabelece em Siquém. Querido, Deus abençoe, obrigado por estar conosco. Logo, próximo vídeo, estaremos aí passando também os outros 3 capítulos. Deus abençoe, deixa eu orar por você. Senhor, abençoa, Senhor, a cada um que está assistindo esse vídeo agora. Seja abençoada a sua casa, a sua família, que tu venha prosperar. Aonde a enfermidade venha ser sarada, aonde a precisa de libertação venha ser liberto, Pai, para a tua honra e a tua glória, em nome de Jesus. Deus abençoe, obrigado por estar conosco.